vastas e implacáveis planícies da África, onde o sol de bronze cozinha a terra e a poeira dança em redemoinhos dourados, desenrola-se um drama tão antigo quanto o próprio tempo: a guerra entre os primatas. Esta é uma arena eterna, um palco para impérios forjados não em pedra, mas em carne. Um instinto inabalável de sobrevivência e dominação. E no coração deste teatro selvagem marcha um exército como nenhum outro. Conheça o babuíno, o feroz e disciplinado soldado das planícies. Seus olhos brilhantes e penetrantes perscrutam a savana com uma inteligência calculista. Suas feições são marcantes, esculpidas pela brutalidade de seu mundo. Em grande número, eles formam uma legião que se move em uníssono, abatendo leopardos para provar sua soberania. Eles não possuem a majestade rígida dos leões, nem a elegância furtiva da mamba negra. Contudo, pouquíssimas criaturas neste continente implacável podem rivalizar com a sua extraordinária unidade e a sua tenaz resiliência. Os babuínos não pertencem à nobre linhagem dos grandes símios. São, em vez disso, membros da robusta família dos macacos do Velho Mundo, primatas construídos para a batalha e para a resistência. Um macho adulto é uma visão formidável, uma arquitetura compacta de músculos e tendões que pode chegar a pesar 45 quilos. Sua mandíbula longa, uma fortaleza craniana, abriga caninos de 5 centímetros afiados como lâminas de obsidiana, armas capazes de inspirar um profundo respeito até mesmo em um felino experiente. Mas isso não é tudo. Sua pelagem, um manto espesso de um tom marrom, cinza e verde, serve como uma camuflagem perfeita, fundindo-se com a poeira e as sombras da savana. Seus olhos inteligentes, emoldurados por uma face quase canina, jamais param de vigiar, de analisar, de calcular. E nas suas nádegas, calosidades esquiáticas, almofadas de pele endurecida, permitem que permaneçam em sentinela por horas a fio sobre os galhos mais ásperos e as rochas mais quentes, sem sentir dor. É uma adaptação sutil, mas crucial, uma prova da perfeição com que a evolução os moldou para este mundo hostil. Embora classificados como onívoros, os babuínos estão a um universo de distância de serem meros forrageadores passivos. Sim, eles pastam na relva e desenterram raízes nutritivas, mas em seus corações pulsa o sangue de um predador oportunista. Quando a ocasião se apresenta, eles caçam. E o fazem com uma eficácia arrepiante, não como animais solitários, mas como uma unidade coordenada. Juntos, eles se transformam em uma onda de pelos e dentes, perseguindo aves, lagartos, felinos e até mesmo outros primatas, com uma audácia espantosa. Até mesmo os filhotes vulneráveis de antílopes estão em seu cardápio. Suas táticas, uma mistura de instinto bruto e inteligência coletiva, transformam o que seria o caos em uma vitória cirúrgica. No reino dos babuínos, cada indivíduo é um soldado e a tropa é a sua fortaleza. Dentro desta fortaleza, a hierarquia é a lei suprema. Ela governa cada interação, cada olhar, cada pedaço de alimento. Durante a temporada de acasalamento, essa estrutura rígida é posta à prova. A pele da fêmea receptiva adquire um tom vermelho vivo e inchado, um farol biológico que brilha sob a luz do sol. O macho alfa, o monarca da tropa, caminha entre os seus súditos com uma confiança gélida. Seus olhos ardem com uma autoridade incontestada, seu porte é a personificação do poder. Mas, nas sombras, os desafiantes mais jovens observam. Eles esperam, medem as suas chances e as suas ambições crescem como uma febre silenciosa. E então acontece. A fúria explode. 2 machos colidem numa tempestade de poeira e rugidos guturais. É pura força bruta.
caninos chocam-se e corpos musculosos embatem contra o chão duro da savana. Ao redor deles, o resto da tropa observa num silêncio absoluto e reverente. Cada golpe desferido é uma sentença que decide o domínio. Quando a poeira assenta, um vencedor emerge exausto, mas triunfante. Ele reclama o seu trono e, com ele, o direito de acasalar. Pequenos bebês, frágeis e de olhos enormes, agarram-se firmemente ao pelo do peito de suas mães, absorvendo cada lição através da observação silenciosa. Em breve será a vez deles de reivindicarem o trono, mas não hoje, não agora. O cenário atual é uma preparação rigorosa para a vida perigosa que os aguarda. A paz na selva africana se reduz a pequenos momentos. Por isso, quando a noite cai, trazendo consigo um frio traiçoeiro e predadores invisíveis, a tropa busca refúgio no alto, em penhascos íngremes e nos galhos mais elevados das acácias, longe das garras e presas que assombram as sombras. Um novo dia amanhece e com ele novos perigos. Na orla da floresta, um leopardo, um fantasma de manchas e músculos, espreita. O felino sabe que não consegue enfrentar uma tropa coordenada de babuínos, seria seu fim. Mas abater um babuíno adulto que está afastado de sua família é algo que ele pode realizar com eficácia. Seus olhos estão fixos num alvo. Um jovem babuíno distraído cavando a terra em busca de um tubérculo suculento. Passo a passo, silencioso como fumaça, o caçador avança. Cada músculo do seu corpo está tenso, uma mola helicoidal de poder letal. E então, um borrão de movimento, um ataque que é puro silêncio e velocidade. A poeira explode. Num piscar de olhos, tudo termina. Gritos de alarme agudos ecoam pelas árvores. A tropa se dispersa. O leopardo sabe que não pode permanecer ali. Ele, então, recua para as sombras com o seu prêmio. O martelo da condenação bate mais uma vez na savana. A união dos babuínos é a lança de força e sobrevivência que os mantém vivos até hoje. Mas, e se além da união e dos músculos acrescentássemos mais um item a essa equação, a inteligência? Para testemunhar isso, devemos agora voltar o nosso olhar para outro mestre da cooperação. Um predador famoso não pela sua força, mas pela sua precisão implacável e ataques de fúria mortais. Os chimpanzés. Eles podem não ter a aparência imponente dos leões ou a força esmagadora dos gorilas, mas o seu verdadeiro poder pode até mesmo abater um silverback quando se unem, como já foi registrado. Aqui, a inteligência se mescla com a fúria e resulta em pura violência. Os chimpanzés vivem em tropas disciplinadas. As comunidades são complexas e apresentam uma estrutura social conhecida como mistura-separação, onde o grupo principal, o macho reprodutor e fêmeas grávidas ou lactantes, permanece estável, mas os outros indivíduos se dividem e se reagrupam constantemente em subgrupos menores, chamados de partidos. Ao longo do dia, organizam suas tarefas, como proteção do grupo e alimentação, por exemplo. Uma comunidade de chimpanzés pode variar bastante em tamanho, geralmente contendo de 5 a 100 indivíduos, em casos raros. A competição entre os membros é real e brigas são comuns, parte da rotina, principalmente em um ambiente estressante como na selva. Você acha que conhece o chimpanzé? Pense de novo. Eles são nossos parentes mais próximos, compartilhando mais de 98% do nosso DNA. Mas fisicamente, eles são máquinas da natureza. Vamos começar com os números. Embora um chimpanzé não seja tão grande quanto um gorila, o poder que eles empacotam é assustador. Um macho adulto mediria, em média, 1,50 m e eles podem pesar de 40 a 70 quilos. A distribuição da massa muscular de um chimpanzé é brutal. Eles são incrivelmente mais fortes que um humano do mesmo peso, capazes de rasgar galhos e escalar com uma facilidade graças às fibras musculares mais elásticas e ao mesmo tempo mais resistentes do que a estrutura corporal humana.
Quando essa estrutura se compara à de babuínos, a diferença é pequena. O que os torna superiores é a inteligência. Chimpanzés são frios e calculistas, podem orquestrar ataques premeditados e altamente fatais. Nos machos, caninos pontiagudos podem medir até 4 centímetros, menores do que os caninos de um babuíno, mas igualmente eficazes. A engenharia das mãos ressalta nesse contexto. As mãos do chimpanzé são um milagre da evolução, com dedos longos e finos, essenciais para agarrar galhos, mas a chave é o polegar oponível. Essa característica lhes dá uma pegada de precisão inacreditável. É com essas mãos que eles fazem o que os torna quase humanos: usar ferramentas. Eles usam gravetos para pescar cupins e pedras para quebrar nozes, e também todos esses artifícios para atacar caso necessário. Chimpanzés comem frutas, vegetais e raízes, mas a carne está amplamente presente no seu cardápio. Antes de cada ataque organizado, eles realizam um ritual social, uma cerimônia de saudação cheia de guinchos e afagos contagiantes, fortalecendo os laços que os tornarão uma força imparável. Chimpanzés e babuínos raramente cruzam caminhos em ambiente selvagem. Esses encontros ocorrem somente na África subsaariana, em reservas e parques nacionais com floresta nas encostas de savanas. A convivência entre eles se revela hostil e problemática, pois ambos disputam recursos essenciais e prontamente manifestam animosidade. Em um confronto direto entre chimpanzés e babuínos, os chimpanzés são geralmente considerados o lado mais forte e provável de vencer, especialmente quando estão em grupo. São superiores em tamanho e peso, mas o quesito principal é a inteligência e a capacidade de prever o ponto fraco do adversário, no caso, os babuínos. E você, o que pensa sobre essa guerra selvagem? Quem realmente ganharia? Registre nos comentários, deixe seu like e obrigado por assistir. Fui!